Olá galerinha, aqui é a Prof. Lulu Varela e hoje eu vim aqui falar com você que vai fazer a prova do Enem e não sabe como escrever a sua redação. Então cola aqui comigo que hoje eu vou te contar tudo sobre o texto escolhido para o maior vestibular do Brasil, o Enem. Mas antes disso, ativa o nosso sininho e se inscreve no nosso canal. Vem comigo, vem! Então, já não é novidade para ninguém que na prova de redação do Enem você precisa escrever um texto do tipo dissertativo argumentativo. Mas talvez você fique se perguntando o que é, como escrever esse tipo de texto. Então, para iniciar, a gente precisa pensar que o tempo dissertativo argumentativo, ele é um texto que precisa convencer, persuadir o leitor, que é o corretor da sua redação. Dessa forma, a gente precisa escrever apresentando teses e argumentos que vão convencer a pessoa que está lendo. Então, esse é o objetivo do texto dissertativo, convencer quem está lendo. Dessa forma, ele precisa obedecer algumas características básicas que eu trouxe aqui hoje para vocês. Então eu coloquei aqui, discorrer com desenvoltura sobre o tema. Eu preciso ter uma noção básica sobre o tema, sobre o recorte temático todo. Então eu preciso de conhecimentos anteriores à minha prova. Eu preciso ler, eu preciso pesquisar, porque eu preciso ter repertório. Opinar persuadindo o leitor. Então eu não vou utilizar frases emotivas, palavras emotivas. Eu preciso sempre dar certeza daquilo que eu estou falando para poder convencer o meu leitor. Fundamentar seu ponto de vista. O que é fundamentar o meu ponto de vista? Eu preciso trazer algum conhecimento externo anterior à minha prova. Então eu posso usar, por exemplo, áreas do conhecimento. Eu posso usar história, ciência, filosofia, o que eu quiser para comprovar aquilo que eu estou falando, para comprovar a minha tese, tá? Relacionar a fundamentação, então eu vou relacionar esse repertório que eu trouxe de fora ao tema. Então eu tenho que fazer uma ligação do meu repertório com o tema e depois eu tenho que fazer uma outra ligação à realidade para convencer o leitor da sua tese. Esse é o seu objetivo na redação dissertativa. Convencer o leitor, que é o seu corretor, da sua tese, que são duas teses que você vai apresentar na introdução. Então, sabendo as principais características do texto dissertativo, a gente precisa se atentar a alguns itens que podem nos ajudar na hora de escrever. Então, o que o corretor espera da minha redação? O que ele espera que eu tenha um domínio total na hora da minha escritura? Então, eu trouxe aqui para vocês. Legibilidade. O corretor, ele não espera que você tenha uma letra esculpida, uma letra linda, toda redondinha. Não, inclusive pode ser sim letra de forma, mas você tem que fazer a diferenciação entre a maiúscula e a minúscula. Então você não precisa necessariamente ter uma letra linda, mas você precisa ter uma letra que o corretor olhe e que ele consiga entender rápido, mesmo porque ele não tem só a sua redação para corrigir. Então ele não vai poder se dar o trabalho de ficar voltando para querer entender o que você escreveu. Então cuide da caligrafia. Depois eu tenho as margens do texto. Observa as margens do texto. Quando você for fazer a margem dos parágrafos, você tenta colocar tudo alinhado, no mesmo alinhamento, os 4 parágrafos. E observa também as margens da folha. Então, o texto dissertativo, ele é um texto em prosa. Então, eu tenho que escrever do início da linha, dando, lógico, a margem de parágrafo quando eu for iniciar. E eu preciso escrever até o finalzinho da linha. Isso é um texto em prosa, que é o que vai ser pedido
na sua redação, uma dissertação argumentativa, um texto escrito em prosa. Então eu preciso cuidar também da margem, porque quando o corretor pega a sua prova, a primeira impressão que ele tem é o que ele vê de longe. Então de longe ele vai ver que a sua letra é uma letra legível, é uma letra legal para ele entender rápido, e ele vai ver as margens e as marcações de parágrafos alinhados. Então já vai ser legal para você essa boa primeira impressão aí, tá? Erros de português. Então a gente precisa se atentar aos erros muito primários de português. Uso da vírgula, ortografia, crase, concordância verbal, concordância nominal. Então a gente precisa treinar esse tipo de gramática, porque a gente não pode errar na hora da prova questões básicas. Isso é avaliado na competência 1, tá? O domínio da escrita. Então a gente precisa se atentar a isso, porque aí você pode ir perdendo ponto, e a competência 1 a gente sabe que vale até 200 pontos, então a gente não pode perder pontuação nessa competência. Translineação diz respeito à separação silábica. Como eu faço a separação da sílaba? Eu vou escrevendo meu texto até o finalzinho da linha, não pode sobrar nada na linha. E se a minha palavra não coube ali naquela linha, eu vou colocar um tracinho e vou continuar na linha de baixo. Isso é translineação. Eu preciso saber fazer a separação silábica. Agora, existem algumas especificidades, tá? Se a palavra tiver hífen, como mal educado, por exemplo, você tem que colocar o mal, colocar o tracinho, e na linha de baixo você tem que colocar outro tracinho e escrever educado. Então eu vou ficar com um tracinho na linha de cima e um tracinho, que é o hífen, lógico, eu tô falando tracinho para vocês poderem entender bem, na linha de baixo, tá? Por que isso? Porque se eu não coloco o meu tracinho na linha de baixo, o corretor entende que eu não sei que mal educado tem hífen. Então ele vai entender que você acha que mal educado é tudo junto sem hífen. E a gente sabe que não é. Outra coisa também que a gente não pode fazer é deixar uma vogal separada sozinha, ou na linha de cima ou na linha de baixo, tá? Então a gente não pode fazer isso. Domínio superior aos demais textos. O que o meu texto precisa ter de diferencial? O que vai fazer a diferença no meu texto na hora do corretor avaliar? Então a gente tem aqui pertinência ao conteúdo. Então aquilo que eu vou escrever precisa ser pertinente, tá? Ao tema, ao recorte temático. Se eu tenho um recorte temático falando sobre a pedofilia, agressões a mulheres, então eu preciso escrever sobre aquele assunto. Então eu preciso ter uma pertinência, eu não posso fugir do tema, mesmo porque isso zera toda a sua redação. Depois eu tenho estrutura dos parágrafos. Então eu preciso respeitar a estrutura dos parágrafos, e a gente sabe que a redação do Enem ela precisa ter 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, que é onde eu vou apresentar as minhas 2 teses. 2 parágrafos de desenvolvimento, que é onde eu vou argumentar, eu vou sustentar, eu vou dar um embasamento às minhas teses. E o meu 4º parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, que eu vou fazer a proposta de intervenção. Então a gente precisa se atentar a isso. Posso escrever 5 parágrafos? Não. Posso escrever 3? Não. Tem que escrever 4 parágrafos, tá bem? Argumentação pertinente. A argumentação pertinente se refere à seleção de repertórios que você vai fazer. Então, se eu vou argumentar, se eu vou sustentar a minha tese, eu preciso ter um repertório que fale sobre aquele mesmo assunto. Eu não posso estar falando sobre violência contra as mulheres e trazer um repertório
que não tenha nada a ver com esse tema, que não converse com esse tema, porque o repertório tem que estar ligado sempre ao meu tema, ao meu recorte temático. Conectivos. A gente, lá na competência 4, você é avaliado pelo uso dos conectivos. Então, a gente sabe que a gente precisa utilizar esse tipo, esses conectores dentro da redação. Então, a gente precisa utilizar pelo menos 2 conectores iniciando parágrafos e 2 conectores intraparágrafos no meio dos parágrafos. Dessa forma, você consegue aí pelo menos 160 pontos nessa competência 4. Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre a competência 4 e o uso dos conectores para vocês se inteirarem mais do assunto. Depois eu tenho objetividade, clareza. Eu preciso ser objetivo no meu texto. Eu não posso ficar enrolando, eu não posso ficar repetindo ideias no meu texto. O meu texto dissertativo, ele não é emotivo. Então eu tenho que chegar e eu tenho que falar o que eu penso sobre a minha tese. Eu tenho que comprovar a minha tese, sendo objetiva, sem enrolação. Clareza. Não vamos ficar inventando palavras. Eu tenho que ter um vocabulário formal, lógico, mas eu não vou ficar inventando palavras, eu não vou ficar usando palavras que eu não sei o significado, tá? Isso faz o texto ficar prolixo. O texto prolixo é aquele texto cansativo, aquele texto enfadonho de ficar de se ficar lendo. Então isso não é legal também. Depois eu tenho conhecimento do tema. Eu preciso, já falei isso aqui antes, eu preciso conhecer o assunto tratado no tema da minha prova. Eu preciso ter um conhecimento prévio sobre aquele assunto, mesmo porque eu não posso utilizar os textos motivadores, os textos que estão na prova. Então eu preciso ter um repertório próprio, eu preciso ter autoria, eu preciso saber se é violência contra as mulheres, a perpetuação da violência contra as mulheres no Brasil, o que eu já sei sobre isso antes de chegar lá na hora da prova. Isso é conhecimento do tema, porque eu preciso explorar os meus conhecimentos anteriores, tá bem? O que você precisa saber de verdade e a gente vai ver nos próximos vídeos. A estrutura do texto, entender o que cada competência avalia. Então são 5 competências, cada competência vale até 200 pontos e a gente vai ver aqui nos próximos vídeos o que cada competência avalia e como que você precisa escrever para alcançar a sua nota 1K na redação, tá? Transformar informações à sua volta em repertório. Presta atenção nisso que é importante. Transformar informações à sua volta em repertórios. Repertório é tudo aquilo que eu trago de fora e que eu vou usar na minha prova da redação. Então, se eu vi um filme, isso pode se transformar em repertório. Se eu assisto uma série, pode ser repertório. Se eu assisto uma novela, sim, pode ser. Aquilo que eu estudo em biologia, sim. Então, isso é trazer conhecimentos de fora para dentro do seu texto. A gente precisa ser isso. Ah, mas como que eu vou saber isso tudo? A gente precisa ler. A gente precisa começar a ler. E a gente precisa entender que tudo à nossa volta pode sim se transformar em repertório para nossa redação. Escrever um texto por semana. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque começar a escrever, para quem não está habituado e para quem não sabe muito bem quais as regras da dissertação, como tem que escrever, é um pouco difícil o começo, né? Mas a gente precisa
escrever pelo menos um texto por semana. Se você quer alcançar uma nota maior que a média, se você quer alcançar uma nota maior que 900 pontos na redação do Enem, você precisa começar a escrever um texto por semana. Se não escrever um texto por semana, não vai conseguir. É difícil? Sim, mas vamos pensar que a gente ainda tem um bom tempo daqui até o dia da prova do Enem. Então dá pra gente treinar sim, dá pra gente se dedicar e fazer um bom trabalho. Então eu falei para vocês que logo lá na nossa introdução a gente precisa apresentar as teses. Então, o que é a tese na redação dissertativa argumentativa? A tese nada mais é do que a sua opinião crítica sobre o tema abordado na redação. Persistência da violência contra as mulheres. O que eu penso sobre isso? Então eu construo a minha opinião crítica sobre o assunto e divido em 2 tópicos, tese 1 e tese 2. Então a tese é a opinião crítica, somente isso. Pensando dessa forma fica mais fácil da gente poder entender o que é essa tese. Uma das características mais marcantes da dissertação é a linguagem impessoal, o uso da terceira pessoa. Então, sendo assim, eu não posso usar nem eu, nem nós. Eu tenho que utilizar uma linguagem que fale pelo coletivo. Então, se eu falo para vocês assim, como eu falei agora, a tese é a minha opinião crítica sobre o assunto. Aí você pensa, é fácil, eu vou colocar a minha opinião. Então, eu penso, eu considero, não. É a sua opinião crítica? Sim, mas você tem que pensar numa coletividade. Então, eu não posso usar pronomes de primeira pessoa, nem do singular, nem do plural, nem eu, nem nós. Então, o que eu vou utilizar? Ele, ela, eles, elas, sempre. Porque esses pronomes, eles são de terceira pessoa, impessoalizam a sua linguagem. É isso que o corretor quer ver. Ele não quer saber da sua opinião pessoal. O texto da redação é um texto de um pensamento coletivo. Você tem que manter o distanciamento do leitor. A primeira pessoa traz o leitor para perto de você, dá uma marca de afetividade, de proximidade, e o texto dissertativo não pode ser assim. Então a gente precisa utilizar os pronomes de terceira pessoa sempre. Não é admitido o uso de pronomes de primeiras pessoas na redação do Enem, tá ok? Isso é avaliado também. Então você precisa tomar cuidado com o uso da primeira pessoa na sua redação do Enem. Esquece os pronomes eu e nós, tá bem? Existem algumas formas da gente estar impessoalizando a linguagem, tá? Uma delas é você utilizar o verbo e a partícula ser. Então eu posso escrever acha-se, pensa-se, considera-se. A gente pode também escrever é preciso, é necessário. Então dessa forma eu impessoalizo a minha linguagem, tá bem? Eu trouxe aqui para vocês algumas técnicas de como impessoalizar a linguagem. O material completo de como impessoalizar a linguagem eu vou postar lá no nosso grupo de WhatsApp para vocês poderem ir treinando também. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado na hora de escrever, expressões atemporais, hoje em dia e atualmente. Então vamos evitar a escritura
dessas duas palavras, porque elas não estão presas a um determinado tempo e também, além disso, elas não são mais consideradas pela banca corretora como operadores argumentativos. Então, eu posso usar? Pode. Tá errado? Não. Mas eu também não ganho ponto. Então, eu não posso perder tempo utilizando expressões que não me pontuem na minha competência. Então, isso daqui são operadores argumentativos, eram tidos como operadores argumentativos, mas não são mais válidos. Então, não adianta você escrever na sua redação, porque você não vai ser pontuado quanto a isso. Então, fica de olho nessa questão aí também. Então, galerinha, a gente chegou ao final da nossa aula. Hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre a linguagem dissertativa, e se essa aula foi legal para você, se ela te ajudou, compartilha com um amigo, vai lá no nosso Instagram, segue a página do nosso projeto @redação.1k e inscreva-se também no nosso canal lá no YouTube, Lu Varela Redação.1k. Vem comigo!